Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa noite aqui, da nossa palestra do Comitê do Chapter de Neurosemântica de Treinadores. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje nessa terça-feira. A Sociedade Brasileira de Neurosemântica é quem organiza esse evento, todas as terceira terça-feira de cada mês, nós temos um encontro aqui marcado, trazendo sempre um palestrante, um treinador da neurosemântica, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento, compartilhando conhecimentos através de uma palestra aberta a todo o público. Para que nós possamos ter aqui uma melhor experiência, né, desse nosso encontro de hoje, informamos que todos os microfones devem ficar no modo mudo durante a palestra, ok? Todas as perguntas, vou pedir para que vocês façam um encaminhamento por escrito no chat do Zoom ou no chat do YouTube. A nossa duração da palestra será de 50 minutos, já com a interação com a plateia, ok? Então, durante a palestra também, a nossa palestrante de hoje vai abrir espaço para que vocês possam fazer pergunta ao vivo também. Então, fiquem à vontade, à medida que ela for falando, caneta e papel na mão aí, vai fazendo aí as suas anotações, já escrevendo as suas perguntas para depois, no momento oportuno, perguntar. Ah, mas eu estou sem papel e sem caneta? Escreve aí no chat do Zoom que a gente já fica anotado também, ok? Quero dizer para vocês que hoje, assim, eu estou extremamente feliz de estar aqui para apresentar a nossa treinadora, que é a Andrea Cardone, uma amiga de muito longa data, né, que está conosco aí na neurosemântica também, desde o início da neurosemântica no Brasil. A Andrea é psicóloga, e está estudando também filosofia. Então, pensa, né? Além dela ser psicóloga, com todas as outras formações que ela já tem, ela ainda também está cursando a filosofia. Ela é consultora, coach, trainer, certificada com certificação internacional, tanto em programação neurolinguística como em neurosemântica também. Tem uma vasta experiência profissional aí, tanto como consultora, como também no ramo de concessão de rodovias, tá? Já atuou muito na área comercial e, assim, tem uma série de outras formações. Mas isso, na verdade, é um currículo. O que eu quero destacar mesmo aqui com vocês, o que eu acho que é o mais relevante para a Andrea, é a contribuição que ela dá para a nossa sociedade como um todo. A Andrea sempre tem um lado muito importante. Ela faz parte lá do ICF, dando uma contribuição importante, organizando, né, trazendo mais coaches, ajudando na profissionalização dos coaches no Brasil. Da mesma forma, ela faz parte da liderança da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, tanto como trainer, mas também ela é diretora de MetaCoach, com o mesmo objetivo, buscando a profissionalização dos coaches no Brasil. Além disso, ela atua de forma voluntária lá no Espírito Santo, em Vitória, em vários grupos. Eu me lembro de um grupo de jovens, inclusive, que ela comentou comigo, que ela estava fazendo um trabalho para desenvolvê-los, né? Pessoas na área de baixa renda, mas que ela estava contribuindo para que eles pudessem ter um resultado melhor. Depois, se vocês quiserem, podem perguntar para ela, ela também pode falar. A última vez que eu falei com você também estava fazendo um trabalho, uma parte voluntária sua, numa sociedade também de canoagem ou alguma coisa assim, né, André? Então, ela é muito empenhada realmente, e ela se destaca. Eu acho que uma coisa é a formação, mas tem uma coisa importante também, que é a contribuição que você faz para a sociedade. E isso eu tenho certeza que, além de ser uma grande, excelente profissional, e só com isso traz uma grande contribuição, mas ela também tem todo esse outro lado voluntário, que também agrega e compartilha para que nós tenhamos um Brasil melhor, um mundo melhor, cada vez melhor. Então, eu quero passar a palavra para a Andrea, que vai estar falando conosco hoje aqui, também passando um pouco, está procurando trazer um pouco essa visão de como é que está a mente do executivo, né? Como é que eles estão pensando, né? Quais são os jogos de intenção dos executivos. Então, eu quero passar a palavra para a Andrea. Seja muito bem-vinda aqui, Andrea, a casa é sua, sinta-se muito à vontade. Você que está no YouTube, fica à vontade para contribuir, para fazer comentários também, ok? Andréia, a palavra está com você.
Você que está me vendo agora, você não tem noção da alegria que eu tenho de ser apresentado por ela. Ela falou de mim, eu quero falar para você que ela representa os trainers. Se eu estou aqui representando no Brasil os metacoaches, ela representa os trainers, né? E aí, olha só como é que eu já chego aqui para conversar com vocês um pouquinho e contribuir, como a Léo colocou. Eu vou fazer só uma ressalva, que talvez você seja da ICF. E a Léo disse que eu ainda estou na ICF. Eu não estou mais na ICF. Eu tenho uma aproximação muito grande com a ICF por ter trazido a ICF para o capítulo aqui do Espírito Santo. Então, adoro todas as abordagens ligadas a coaching, apesar da meu carro-chefe ser a neurosemântica e o metacoach. Muito bem, quando me convidaram, eu falei, o que será que eu posso trazer que seja mais valoroso para as pessoas? Porque eu vou falar para trainers, olha que petulância minha, né? Eu vim aqui para conversar com um grupo de trainers e trazer a minha experiência para vocês. Eu tinha preparado um material e o Murphy, conhecem a lei de Murphy? Ele sentou do meu lado. E aí eu tive um pico de luz aqui e eu estou no meu computador backup, porque o meu computador mesmo ele não voltou à vida. Preciso fazer uma respiração boca a boca com ele, que é para ver se ele vai ressuscitar. Mas isso é um outro capítulo da nossa história. Eu só estou fazendo esse enquadramento para você entender que eu tive que fazer uma cola dos meus slides aqui, ou pelo menos o fio lógico do que eu quero passar para vocês. Na minha trajetória, eu vou começar pelo nicho. Eu fui executiva durante muito tempo, e isso acabou fazendo com que a minha linguagem e o meu network acabasse me levando para trabalhar dentro das empresas. Se você perguntar para mim se eu escolhi isso, eu vou falar para você que não. Não foi uma escolha intencional, já que hoje a gente está aqui para conversar esses minutos sobre os jogos de intenção que existem. E eu vou falar sobre jogos de intenção de entidades e de pessoas. Porque a gente sabe que o mercado tem as suas intenções. Os que são mais chegados à política vão falar sobre o viés da política. Os que são sociólogos vão falar sobre os andamentos da nossa sociedade, da nossa humanidade. Então, nós podemos encarar as intenções também sobre várias perspectivas. E é isso que eu venho trazer para você. Por quê? Na minha estrada, junto com os executivos, hoje eu trabalho na maioria com a média alta liderança. Dentro desse nicho, eu trabalho com eles para eles mesmos e eu trabalho com eles para o time deles. Isso envolve, gente, uma gama enorme de intenções em jogo. Quais são as duas palavras que estão mais em voga hoje no mundo corporativo? Eu vou falar para vocês de cara que nós temos a palavra autenticidade, genuinidade, verdade, ser genuíno, ser verdadeiro, e nós temos colaboração. Essas duas palavras, elas estão rondando qualquer que seja o segmento que as empresas atuem e qualquer que seja a sua atuação próxima a essas empresas. Então, dentro desses dois aspectos, nós temos jogos de intenções. Eu posso começar por esses dois temas e falar para você que quais são as intenções ligadas a ser verdadeiro? O que já vai trazer para nós uma série de interferências. Como é que eu estou usando a palavra verdade? Como que eu estou usando a palavra genuíno? São questões que os coaches trazem. Mas nós, como trainers, e aqui eu estou falando para você que é trainer, nós temos que buscar dentro da nossa oferta nas empresas que as provocações que os nossos treinamentos tragam da neurosemântica. E se você não é da neurosemântica e você está aqui só assistindo esse vídeo, a neurosemântica ela trabalha com estados e meta-estados.
ela trabalha com estados texturizados de estados, é um estado sobre o outro. E na neurosemântica, a gente tem a verdade texturizada. No meio corporativo, eu tenho falado muito sobre o poder destrutivo de um feedback ruim. E não é ruim porque ele está criticando a pessoa, é ruim porque estruturalmente ele foi oferecido de forma equivocada. Quando você tem a intenção de ser verdadeiro, surgem uma série de perguntas e talvez ao me ouvir falar agora você esteja se questionando. Eu entro numa empresa, essa empresa me chama para fazer algum tipo de desenvolvimento dentro da área de treinamento, porque se interessou pelo tema da neurosemântica. Eu explico minimamente o que é a neurosemântica. Óbvio que eu gosto de explicar pelo eixo do significado e da performance. E quando eu faço isso, as pessoas já se interessam, porque faz muito sentido para qualquer pessoa que ouça a respeito desses dois eixos. E aí eu começo a fazer perguntas para descobrir daquele grupo qual que é a verdadeira intenção do treinamento. Nem sempre é o que... E ali eu já começo a oferecer para o meu cliente uma experiência do tipo de provocação que eu vou trazer num treinamento. Então, repara que você, como trainer, no boné comercial, você pode oferecer a tal da experiência do cliente desde o primeiro momento em que você tem contato com ele. E se você entra numa rodada de briefing, por que você vai participar de uma licitação ou não, de uma concorrência ou não, porque você está só fazendo um primeiro contato com aquele cliente, aquele contato deve valer para você muito. Entregue algo, qualquer coisa, uma pergunta, uma estrutura, um modelo. Entregue algo. Por que eu estou falando para você entregar algo? Porque o mercado tem as suas intenções. E hoje não dá para falar de mercado sem falar de internet, do mundo on. O mundo on, ele está numa pegada de entregar tudo. E se você, quando tiver com o seu cliente, não entregar minimamente alguma coisa para ele, ele já tem essa programação no cérebro dele, ele vai se interessar pouco sobre o seu material, sobre quem você é. Mas a partir do ponto que ele experimenta o poder do que é a neurosemântica já na conversa com você, ele já vai ficar mais curioso ainda. Nossa, esse bagulho que eu experimentei, ele é bom. Deixa eu descobrir um pouco mais sobre isso. Então, se você conseguir atrair a curiosidade de quem está te contratando naquele momento em que ele foi simplesmente só entender o que você faz, que você ainda nem apresentou o seu portfólio, você ainda não botou proposta, mas é naquele primeiro contato, se você já faz com que ele experimente algo, você já está na frente de muita gente. Muito bem, dentro da verdade, a gente já está aqui trazendo a verdade e ser verdadeiro e provocar a verdade desde o momento da sua prospecção. Agora a gente vai para outra palavra que eu trouxe, que é colaboração. Dentro da colaboração, o mercado também está colaborativo. Para pensar. Nós temos marcas que representam cadeias. Nós temos soluções que estão cada vez mais descendo em níveis de detalhamento e de especificidade para que você entregue algo valoroso. Então, você não tem como dar conta de uma cadeia inteira de entrega. Eu vou citar um exemplo meu, muito prático, onde eu lido com a parte comportamental, eu monto treinamentos com neurosemântica na parte comportamental, mas se me pedirem algo ligado a processos, eu tenho uma cadeia que me fornece suporte para isso. Por quê? Eu não conheço? É lógico que eu conheço, mas eu parei de colocar o meu foco nisso e me desenvolver nisso, e tem coisas muito mais novas, coisas muito melhores. Então, se eu abrir muito o meu leque, pode ser que eu não consiga acompanhar agora a necessidade do mercado. Então, nós temos níveis de intenções já entrando no nosso assunto.
Dentro dessas duas perspectivas, eu vou apresentar 6 níveis de intenções e alguns outros mais na hora em que eu chegar no self. Quais são os 6 níveis de intenções que você tem que levar em conta na hora em que você estiver falando de um treinamento de neurosemântica? O primeiro nível é esse que eu falei algumas vezes aqui agora para você, mercado. Quais são as intenções do mercado? Quer seja politicamente falando, financeiramente falando, sociologicamente falando, culturalmente falando. Eu preciso dar uma passeada por esses questionamentos e ter um conceito claro sobre a minha opinião em relação ao que está acontecendo no mercado. O quanto eu estou atualizado sobre o que está acontecendo no mercado. O que está acontecendo no mundo virtual em relação ao mercado? Eu estou passeando um pouco, navegando sobre as últimas tendências. Eu estou lendo e em contato com pessoas que estão na vanguarda, que estão inovando, que são ousadas. Então, qual é o tipo de ambiente que eu tenho me aproximado para ter uma visão de mercado minha própria, ok? Mas que eu possa trazer isso como uma marca e ter uma intenção minha como um trainer de neurosemântica para a empresa ou para a pessoa ou para o grupo que eu estou oferecendo. Primeiro nível. Segundo nível, o segmento. Quais são os segmentos que eu gostaria de trabalhar? Por que é importante eu saber qual é a intenção do segmento? Porque repara que se eu estou falando de verdade de colaboração, o meu segmento faz interface com que segmentos? Eu, como empreendedor, tenho interface com vários segmentos. Agora, o meu cliente também tem as interfaces que ele tem, as conexões, as correlações dos segmentos. E às vezes eu não tenho tanto conhecimento sobre o segmento que eu vou oferecer um treinamento, mas eu tenho muito conhecimento com o segmento correlato. E eu posso trazer essa estrutura e oferecer uma pegada um pouco mais inovadora para o meu cliente. Então, existem as intenções dos segmentos. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês, o segmento de automobilístico, ok? Eu tenho hoje clientes que trabalham dentro de logística e esse cliente ele precisa saber o que está acontecendo no mundo da tecnologia que vai afetar o segmento dele. Então, quais são as tendências que a gente tem? O carro híbrido. O carro híbrido é uma realidade. O carro autônomo é uma realidade, onde não tem mais o motorista. A inteligência automobilística dentro dessa mudança toda que nós temos. Então, estou trazendo pequenos exemplos para vocês. Então, a gente tem o carro. Se eu estiver falando do carro autônomo, eu tenho o satélite, porque ele vai fazer a direção. Então, você vai começando a brincar com o segmento e os segmentos correlatos para que você faça a sua pesquisa, para oferecer uma linguagem, para oferecer algo que seja cada vez mais. Você tem que ser hoje, gente, a mosca preta da bunda branca. Você não tem mais que ser só a mosca branca. Eu estou querendo descer em níveis bem detalhistas, para que vocês entendam que existe mercado se você souber dividir as intenções, inclusive para oferecer um processo de treinamento individual. Você não vai trabalhar como coach, você vai trabalhar como um treinador, um mentor. Você precisa ter essa noção de jogos de intenções que acontecem. Reparem que eu ainda não estou em pessoas, eu estou em entidades e conceitos com intenções próprias. Depois eu tenho um negócio em si. Mercado, segmento, negócio. Terceiro nível de intenção. Quais são as intenções do seu negócio? Você está num negócio pequeno, médio ou grande? Você está num negócio ambicioso? Ou você está num negócio que ele quer sustentabilidade, é sólido? Você está num negócio familiar? Quais são as intenções do seu negócio? Para onde? Qual é o propósito? Qual é o grande porquê do seu negócio? E aí, quando você tem isso em mente,
fica muito mais fácil de você subir mais e fazer a pegada para o segmento e do segmento para o mercado. Beleza. Depois que eu saí do negócio, eu represento o executivo ou a área que está te chamando, a área que você vai dar o treinamento, ela é uma área dentro desse negócio. Quais são as intenções da área? A área, ela é um stakeholder, ela é uma área acessória. Qual é o perfil dessa área e qual que é a intenção dessa área em termos futuros? Ela está orientada, vetorizada para quê? Falou-se, há muito tempo fala-se sobre RH estratégico. Vamos trazer esse exemplo. O que é, na realidade, um RH estratégico? Um recursos humanos estratégico é um DHO, né, que é uma sigla que a gente usa, que ele participa, ele influencia e ele orienta toda a planta humana daquela empresa. Então, ele é o detentor, ele é o guardião da cultura. Olha como que a gente volta para o mercado. Olha como que a gente volta para o segmento. Olha como que a gente volta para o negócio. Reparem que esses níveis de intenções, quando você, numa pergunta de briefing, ou isso é entregue para você de bandeja, você só confirma, você vai estar muito mais linkado com qual é a evidência que o seu treinamento tem que entregar. Para onde essa empresa está indo? Inclusive, para dizer para ela que, com o seu conhecimento, a sua opinião de mercado, ela pode estar com uma intenção equivocada. Com a intenção que você já levantou do negócio, você começa a traçar os paralelos ou paradoxos. Eu tenho uma unidade de negócio, por exemplo, eu estava fazendo uma reunião ontem sobre isso. Essa unidade de negócio ela estava agonizando. Eu vou trabalhar com o head dessa unidade de negócio. Ele convenceu o conselho e os acionistas que ele ia resgatar a unidade de negócio. Hoje ela já está se recuperando e representando 40% do faturamento da rede, uma área que estava agonizando. E esse cara me chamou, porque ele quer preparar a equipe dele, a unidade de negócios dele, para que ela seja tão grande quanto a unidade de negócios que hoje sustenta a rede. Então, é uma ambição daquela unidade de negócio. É uma ambição daquela área. E você precisa saber que tem essa intenção, para que o seu discurso esteja alinhado com a empresa daqui a um tempo, não com a realidade que ela tem hoje. A neurosemântica tem o nosso padrão de intencionalidade. E você pode nadar de braçada com os seus porquês. Isso é importante para o negócio. Por quê? Sobe, segmenta, até você chegar à sua área importante para o negócio em quê? Repara que a gente nem está treinando. Eu estou numa conversa onde eu estou ainda fazendo uma avaliação da empresa para montar o meu treinamento alinhado, não para um gap, não para o que não acontece, mas alinhado para qual é a intenção do negócio. É muito diferente você fazer treinamento assim. É muito complicado quando eu vejo alguém oferecendo sanar os gaps e as dores. Porque na minha cabeça é um contrassenso. Às vezes você vê empresas familiares que estão há muito tempo no mercado e que sempre fizeram treinamentos orientados para o que está faltando. E quando você oferece para ele uma solução linkado com o que ele quer para o futuro e não com um olho no que a equipe não consegue, o negócio não consegue, o que não existe no negócio, ele se encanta. E aí você está também abaixando um pouco o crítico do seu cliente, que às vezes você pode estar conversando com um grande perfeccionista. E na hora em que você coloca ele num cenário que ele deseja, ele ainda não tem um material suficiente para criticar, é possível que ele dê uma chaveada e te acompanhe melhor em cima do que você pode desenhar de expansão para o negócio dele. Se eu fizer uma analogia com os estados da neurosemântica, eu tenho uma empresa em um determinado estado,
e você, com o seu treinamento, vai texturizar essa cultura. Com o quê? Você vai suprir o gap ou você vai jogar ela, impulsionar para onde ela deseja estar? Você faz isso com as suas ofertas de treinamento. Então, é um posicionamento que a gente pode ter em relação ao cliente. Primeiro nível, mercado. Segundo nível, segmento. Terceiro nível, negócio. Quarto nível, área. Vamos para o quinto. Aí sim, eu posso falar de carreiras dentro dessa área. Eu vou oferecer um treinamento para a equipe de base, eu vou oferecer um treinamento para o time tático, eu vou oferecer um treinamento para o time estratégico. Esse treinamento que eu vou fazer de neurosemântica, ele é para que time? Eu preciso saber para ajustar a minha linguagem. Porque se eu não tenho uma divisão disso, ou se eu não enxergo esse universo, e por favor, eu não estou aqui te ensinando a vender, eu estou te mostrando quais são os meus pontos de atenção para poder fazer o meu negócio girar. Talvez você tenha uma estratégia de venda mais eficaz do que a minha. Eu só estou pedindo que você dê uma viajada comigo na minha forma para agregar de alguma forma a você. E vou adorar que você me faça perguntas. Assim que eu terminar o outro nível, antes de eu continuar, eu vou abrir para pergunta. Vai anotando aí. E Deus é pai que eu vou conseguir responder. Então, na carreira, o que a gente faz? Eu falo, qual é o tipo de carreira que vocês querem construir nesse negócio? Eu vou perguntar, às vezes, eu estou fazendo um treinamento para uma determinada área, eu pego o head da área e falo, como você vê a sua carreira? Qual é o desenho de carreira que você quer para o seu time? Qual é o desenho de carreira que você enxerga que se adapta a essa empresa que nós estamos conversando? Talvez não a empresa que você tem hoje ainda, mas a empresa que você quer que exista. É muito diferente a gente fazer treinamento para a empresa que deseja ou para a empresa que está aqui hoje. Às vezes você pode ser justamente o link que faltava para o seu cliente com a neurosemântica. Muito bem. Partindo disso, é como se a gente fizesse uma segunda posição perceptiva ou terceira posição perceptiva e faça essa brincadeira, essa análise, e você vai poder atuar em todos os níveis, perguntando porquês e descobrir qual que é a intenção de carreira que esse head está desenhando, às vezes para ele mesmo. Se ele tiver dificuldade de falar isso para os outros, traga para uma experiência pessoal, porque aí você tem uma amostra da cultura do negócio. Ele é o seu case, né? Se ele não conseguir falar da cultura como um todo, ele vai falar para você da área dele, ele vai falar para você dos líderes que estão próximos a ele, enfim. Depois que a gente falou sobre carreira, repare que na hora em que eu subo para a intenção, eu vou cair novamente no mercado. Eu vou cair novamente. Eu estou fazendo um loop. Imagine que eu estou aqui desenhando círculos. Um mercado, um círculo dentro do mercado, o segmento negócio, mas eles se comunicam entre si. Porque eu posso provocar um time inteiro sobre para onde vocês querem ir dessa forma com a carreira de vocês. E chavear ele de uma postura reativa, e às vezes numa empresa com uma cultura paternalista, aquela cultura em que o líder é apaixonado pela equipe. Aposto que vocês já viram isso. Ele protege a equipe igual um leão, infantiliza a equipe, que ele não quer que nada aconteça com o time dele. Mal sabe ele que ele está botando pelo ralo diversidade, ousadia, autonomia, inovação, nessa intenção aqui que é super positiva, mas na execução ela é restrita de análise e ele acaba perdendo toda a benesse que ele poderia ter com isso. E no terceiro e último nível de intenção tem a de cada um de nós. Uma das coisas que eu já não me permito mais é fazer um treinamento e não perguntar sobre você, que nem eu estou fazendo aqui agora. Eu não estou falando para um grupo de pessoas, estou falando para você que está me vendo. E isso faz muita diferença. Qual é a sua intenção ao olhar para essa carreira? Trabalhar nesse negócio, nessa área? Onde você quer chegar com tudo isso? Qual é a sua
colaboração, lembra as duas palavras? E qual é a sua verdade? E a verdade, ela tem tantos níveis bem difíceis da gente tirar. Porque na hora em que eu pergunto sobre a minha verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o que é meu, de fato. O que não veio dos meus ancestrais? O que não veio das pessoas que são importantes na minha vida? O que não veio do meio onde eu vivo? O que não veio do meu lado romântico, sabia? O nosso lado imaginário também traz coisas para a gente, às vezes passa uma rasteira, que quando a gente olha para os fatos, a gente, caramba, como assim, Brasil? Eu não sou o último biscoito do pacote? E eu achava que eu estava abafando, ou ao contrário até, eu achava que eu estava bem ruim, e de repente eu me descubro fazendo alguma coisa com tanta maestria que uau, eu sou muito melhor do que eu imaginava. Então tem as intenções do self. Essas sim exigem um pouco mais de verdade. Essas sim você precisa tirar algumas camadas para descobrir atualmente. Dá uma atualizada na fotografia, eu uso muito essa metáfora com eles. Atualiza sua fotografia, passa um filme na sua cabeça de tudo que você já conquistou e onde você está agora, hoje. Não ontem, hoje, agora, aqui enquanto você me ouve. Quais são as conquistas que você teve? Quem de fato você é? Então, qual é a tua intenção? E essa sim é uma intenção do self. Muito bem. Dito os 6 níveis, perguntas? Falem comigo. Muito bom, Andréia. Parabéns, parabéns. Muito legal esse tema que você está trazendo. Pessoal, a palavra está aberta. Se quiser, pode escrever no chat ou pode também agora. Não temos nenhuma pergunta agora no chat, mas pode abrir o microfone e fazer a pergunta, sem problema nenhum, ok? Vamos dar um... Andréia, eu gostaria de saber, numa abordagem para ministrar um treinamento dentro de uma organização, quanto tempo se gasta fazendo ou necessário investir fazendo este levantamento, né? E por onde nós começamos? Quem é a pessoa que nós devemos fazer a primeira abordagem? Gerson, você tem várias formas de fazer essa abordagem. Às vezes por uma indicação de algum cliente que, no meu caso, eu trabalho muito hoje ainda já com indicação, né? As pessoas vêm, me procuram. Mas se você tiver que procurar, eu procuraria dar uma estudada na empresa e ofereceria algo para o RH. Porque RH é sensível. E ele, como sendo sensível, ele gosta de um brinde, de um free. Então, tente chegar na empresa já oferecendo algo. Quer seja uma provocação, quer seja uma palestra, quer seja uma conversa. Se você está focado, aí sim, esse exercício que eu propus para você fazer para o seu cliente, é bom que vocês façam com vocês, né? Eu espero que tenha ficado claro isso, né? Então, qual que é a sua intenção na hora em que você se aproxima? Você quer trabalhar em grandes projetos, mas você precisa ter uma entrada na empresa. Então, às vezes, você vai oferecer uma palestra numa CPAT e você não vai cobrar por isso. Às vezes, você vai oferecer um produto que é um produto que nada mais é do que 40 minutos de provocações, sabe? E aí as pessoas ficam com aquela cabeça assim, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso tudo que me perguntaram? Essa mulher tem que voltar para poder me dar a resposta. Entendeu? Então, independente, eu vou dar uma dica que, por exemplo, por incrível que pareça, no início da minha carreira, você sabe quem mais me vendeu dentro das empresas? Foram as recepcionistas. Elas mais me venderam. Porque elas eram as primeiras pessoas a me encontrar.
Então, eu fazia uma aproximação com elas e, às vezes, eu conversava, porque você sabe que quando você está offline, você fica algumas horas da sua vida numa recepção esperando aquela pessoa que vai te atender. Ali, ela já era minha cliente. Então, quando eu estiver falando de experiência do cliente, eu estou falando desde o cara que está lá na guarita até o CEO. E se você dá um bom dia, e se você conversa, e se você é acolhedor, aquela pessoa vai falar super bem de você. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa habilidade de se relacionar, entendeu, Gerson? Venda é relacionamento. Só que não é relacionamento só com quem decide. É relacionamento com o sistema. É relacionamento com o contexto. É relacionamento. Não ofereça provocações só para quem está dentro do prédio. Provoque também o cara que abre o portão para você. E às vezes você vai ter essa oportunidade com ele reclamando, falando que o time dele perdeu o jogo. E você já tem uma entrada para poder dar uma provocada nele. Nossa, futebol significa muito para você, não é? Mas o lazer é importante para a gente. Eu não entendo nada de futebol, mas eu gosto de remar. Pronto, você já teve a abertura. Então, seja verdadeiro. Na hora em que você é verdadeiro, verdadeiro na sua insegurança, verdadeiro no seu perdido. Eu, por exemplo, sou estabanada. Quem me conhece melhor sabe disso, a Léo sabe disso, todo mundo sabe disso, que está aqui. Então, eu não tenho problema de ser estabanada. E eu já vou logo falando, pelo amor de Deus, o senhor me explica direitinho, o senhor vai me explicar como se eu fosse loura, como é que eu chego na sala que eu tenho que chegar. Algumas vezes eles se comovem tanto porque realmente é verdade, eu tenho uma capacidade de me perder absurda. Eles falam assim, não sou instantinho que eu levo a senhora. Eu sou convincente, sabe? Porque é verdade. Se eu levar a senhora vai se perder. Eu falei, então vamos, eu vou agradecer muito. Não atrapalhe o senhor, então o senhor me leva. Então, é relacionamento, entendeu, Jéssica? Desde a pessoa que vai te atender até a pessoa que vai decidir. Não sei se eu respondi a sua pergunta, espero que sim. Sim, não, respondeu. E complementando, no caso da abordagem, tudo bem que eu posso ser indicado, referendado, né, por outro, mas vamos supor que eu cheguei numa cidade ou vou prospectar uma série de clientes, né? Que dica você, então, daria para essa prospecção? A mesma que eu te dei antes. Defina muito claramente a sua intenção. O que você quer no cliente? Faça isso em etapas. A primeira intenção minha agora é ser ouvido, vamos supor. Então, é isso que você tem que comemorar. É isso que você tem que arranjar um jeito da pessoa te receber, de alguma forma. E aí você tem que usar a sua criatividade, você tem que usar o seu relacionamento, sim. Você tem que usar a sua determinação, a sua resiliência, como qualquer processo de venda. É equivocado achar que... Eu gosto de acreditar, Gerson, que o nosso trabalho é um dos melhores para vender. Eu não acho difícil vender. Sabe por quê? Porque se eu estiver de olho na experiência do cliente, hoje essa pessoa não compra de mim, mas ela vai ouvir falar tão bem de mim, em algum momento ela vai me ouvir. Eu tive uma experiência, porque eu tenho uma rede de relacionamento bem aberta aqui no Espírito Santo, e que, como eu tenho vários parceiros, meu negócio foi montado em cima de parceria. Eu cheguei no cliente através de um parceiro. E o cliente, na hora que ele me recebeu, ele virou para mim, ele era um gerente de uma área industrial, ele falou assim, Andréia, tem um negócio para te contar. Eu falei, você ia estar aqui de qualquer jeito. Eu falei, é mesmo? É, porque 3 empresas apresentaram proposta e as 3 estavam com você como parceiro. Porque às vezes eu não sei quem é o cliente final.
Então, pede, fala, André, tá, eles me falam quem é o cliente, por uma questão ética, eu não faço questão de saber. André, você pode, tá, vamos montar, vamos montar, vamos montar, vamos montar. E é óbvio, eu não monto a mesma proposta para todos eles vão me dando o briefing deles e eu vou montando. E aí, isso para mim foi um feedback muito legal. E o cliente falou para mim, ele falou, estou feliz que eu estou finalmente te conhecendo. Você ia estar aqui de qualquer jeito. Eu falei, não, fico feliz de saber isso. Então, só para vocês terem uma ideia que, às vezes, a experiência do cliente é a experiência que o seu parceiro tem com você. A Léo sabe disso, que ela já foi minha parceira em grandes projetos aí, né, Léo? E é isso, é você ser verdadeiro no que você está fazendo, independente do cliente. Mais alguma pergunta? Como é que eu estou no tempo, gente? Nem sei. Então, Andréa, na verdade, você tem aí mais algo em torno de mais 10 minutos para terminar, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta no chat? No chat nós não temos nenhuma pergunta, Andréa, e no Zoom também Ok. não. Então, se você quiser Então, prosseguir, depois nós abrimos mais um Ok. espacinho ainda para conversar, Tá bom. ok? Então, quando eu falei sobre os jogos de intenções dos executivos, eu quero que você imagine que no processo de comunicação, agora falando do executivo em si, existem 3 camadas. Existe a intenção dele, na hora em que ele está falando com a equipe, negociando, se comunicando. Existe a execução, que é o ferramental que ele tem para poder satisfazer a essa intenção. E reparem que nem sempre ele tem essa intenção clara. Ela não está consciente. Muitas das vezes, eu me atrevo a dizer que na maioria das vezes, eles não se apropriam em função da velocidade com que eles pensam e com o automatismo que eles já têm para decidir as coisas e para analisar as coisas, e muito mais ligado à velocidade de pensamento deles. Quando você traz a consciência da intenção, você pode trazer toda uma série de ferramentas para que ele satisfaça essa intenção. Mas tem do outro lado a percepção do outro. Então, são esses 3 níveis: intenção, execução e percepção. Muitas das confusões que nós temos ligadas a times, principalmente, reside nessas 3 camadas. Falta de consciência da intenção, uma intenção que não é concreta, clara, individualmente e em grupo. Falta de ferramentas, falta de possibilidades de apresentação da sua verdade. E aí eu quero trazer um adendo aqui para vocês. Eu tenho falado muito sobre feedback equivocado, como eu comentei no início. O que é um feedback equivocado? Não é que ele está errado, mas é que na forma como ele foi apresentado e com a credibilidade da pessoa que o apresentou, ela influenciou a vida e a autoconfiança do executivo que recebeu. Então, ele passa a duvidar da própria percepção e migra para adotar uma percepção, confiar mais nos feedbacks que ele tem, porque ele não está confiando no que ele via. É aquele feedback de ponto cego para ele, ou aquele feedback que foi surpreendente, que ele não esperava receber. E aí ele dá um toco, mesmo sem ter intenção. Quem deu o feedback, às vezes isso vem através de um assessment, às vezes isso vem através de um RH, às vezes isso vem através de uma liderança. Ele recebe aquele feedback como uma verdade e começa a duvidar da própria percepção. E aí, sabe o que eles estão fazendo? Eles criam avatares. A primeira coisa que vai para o ralo é a genuinidade, a autoaceitação. Porque ele achava que ele estava muito bem. E ele começa a duvidar de si. A segunda coisa que acontece é o crítico dele ganha altos níveis. Porque ele se sentiu traído por si mesmo.
Então, na cabeça dele, o cérebro distorce e começa a se criticar, 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 criticar. E aí você vai encontrar altos níveis de estresse, uma fala dura, um não verbal armado. Por quê? Porque ele está despendendo uma energia enorme em ser alguém que ele não é. E quando você entra com a neurosemântica, trazendo permissão interna, trazendo para ele autoaceitação, ensinando a ele que o jeito dele não tem nada de errado e que ele é uma coisa e que o que ele faz é outra. E que existem esses níveis entre a intenção dele, a execução dele e a percepção do outro daquilo que ele fez. Ele começa a voltar para si. Então a gente garante a verdade. A gente não sabe a pessoa que deu o feedback, qual que era a intenção dela. E aqui começam os jogos de intenções. Quando você separa isso, e na neurosemântica a gente chama de despersonalizar, não é sobre você, é sobre o seu comportamento. É sobre o que foi percebido pelo outro. Parece que dá um conforto. Ah, então eu posso voltar a ser quem eu era? Claro que pode, deve. E agora todo feedback que vier, você tem agora um trabalho diferente de pesquisa, de perguntar, porque feedback é informação trabalhável. Senão não é feedback, é desabafo. E aí a gente está na execução em relação à percepção, que é o outro nível do que a gente estava falando aqui, dos jogos de intenções. Você pode trazer uma série de ferramentas de conhecimento da neurosemântica para que as pessoas tenham maior clareza do que é percebido por si mesmo, primeiro, e do que é percebido com checagens de compreensão do outro. Uma das coisas que funciona muito é fazer com que eles comecem a expressar suas intenções. E sempre criando da intenção o frame para a conversa que vai acontecer. Muito bem. Nesse meu universo, eu vou terminar aqui fazendo um apelo para você que é trainer de neurosemântica. Eu quero demais que você, em qualquer lugar que você vá dar um treinamento, que você toque as pessoas com afeto. Nós estamos vivendo uma grande crise afetuosa. As empresas são as principais responsáveis por isso. Porque durante muitos anos não estiveram nem um pouco interessadas em como as pessoas estavam se sentindo no ambiente de trabalho. Isso é um discurso novo. Isso é um discurso que agora está ganhando um pouco mais de força. Novo, eu digo, de 10 anos, 15 anos para cá. Então, você que está na neurosemântica, e a gente fala tanto de estados e metaestados, e você que é um trainer de neurosemântica, por favor, fale de afeto. Texturize decisões com a perspectiva da afetividade. Ajude as pessoas a serem seres humanos. Nós não somos máquinas. Nós sentimos. E em qualquer lugar que eu vá hoje, eu trago emoção. Tem que estar vivo. Eu não tenho urgência de viver, mas eu tenho urgência de vida. E a gente está precisando levar isso para os lugares onde a gente vai. Quer seja com permissão, quer seja com intencionalidade, quer seja com qualquer outra ferramenta ou padrão que nós aprendemos na neurosemântica. Que a minha intenção chegue até você da melhor maneira, para você tocar os corações com os conhecimentos que você tem na neurosemântica.
Fica então o meu recado. Acho que estou no tempo, Léo, estou no tempo. Muito bom, André, excelente, parabéns, parabéns mesmo. Olha, não temos palavras aqui para agradecer, mas eu quero abrir ainda rapidamente para que as pessoas possam fazer perguntas, né? Então, vamos lá, pessoal, temos tempo aí para 2 perguntas. Então, por favor, quem quiser fazer uma Olha, pergunta. foi, Veronice, Posso fazer? Vai lá, Inêsinha. Inês. Dainha, você falou um negócio agora, quando você foi falar da parte da percepção do outro, que você comentou sobre quando um feedback ele é feito de uma forma que não é aquela que vai fazer com que a pessoa, que ajude a pessoa, né? E aí você também comentou que a pessoa pode assumir isso como verdade e de repente ela cria um avatar, né? E aí o crítico dela fica alto porque ela não consegue ser aquele avatar tão, vamos dizer, com eficácia. Aí eu pensei no seguinte, aqui que eu vou fazer uma pergunta, não sei se você vai concordar. Esse seria o caminho para muitas pessoas que estão dizendo que estão vivendo a síndrome do impostor? Não, síndrome Não. do impostor é outra coisa. A síndrome do impostor é quando eu fico preocupado de descobrirem que eu não sou aquilo que as pessoas acham que eu sou. Eu não me valido. Então Eu não não, tem. Uhum. eu não. As pessoas veem algo que eu não vejo em mim. E aí eu vou ficar sempre vigiando para não descobrirem isso. Não. Aqui eu estou dizendo de um movimento de dentro para fora, aonde eu recebi o feedback de alguém que eu dou credibilidade e era Sim. algo que eu não tinha percebido. Então eu começo a duvidar de mim. É o contrário. Eu começo a duvidar de mim. Eu acreditava em mim, mas agora eu começo a duvidar da minha percepção de mim mesmo. E começo a pedir mais reconhecimento, e começo a validar mais feedbacks externos, independente de quem seja, e começo a vigiar como que o meu comportamento está chegando no outro, porque aconteceu algo que passou da minha percepção. E a pessoa que me falou é uma pessoa que eu valido. E aí eu vou criar toda uma estratégia para que isso não torne a acontecer. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar a diferença. Eu acho que eu precisaria ouvir mais para entender a diferença, mas eu acho, aí é só um achismo, ideia, de que pessoas que não entendem bem, que vão só ler o que é essa síndrome na internet, ela pode achar que isso que você acabou de falar poderia ser considerada como, né? Numa má interpretação. Talvez, eu estou perguntando isso, é para a gente mais tomar cuidado, porque às vezes a gente pega uma lista de características. Outro dia aconteceu isso com uma pessoa e ela estava já se enquadrando como síndrome do impostor, entendeu? E às vezes não é, né? Tem umas A diferenças síndrome do impostor, ela é consequência do crítico alto. do Ok? crítico alto, tá? Do crítico alto sem critério. Como é que você acaba com a síndrome do impostor, Inês? Você estabelece critérios de autoavaliação. Sobre quais critérios você está se avaliando? Ah, ok. Traz para a consciência. Tá. Porque aí a pessoa vai ter evidência que sim ou que não. Entendeu? Sim. Está mais ligado àquilo que eu falei da atualização. Atualiza a fotografia, porque tem gente que já está numa cadeira estratégica, que já tem uma carreira brilhante, mas continua querendo provar algo para alguém. E como tem? Sim. E quando você pergunta, ok, o que você quer provar é para quem? Aí dá tela azul. Show. Né? É mais ou menos isso. Ficou mais claro agora quando eu disse como ok. Ficou, muito obrigada. Agradecida, Inês. Obrigada a você. Nós temos aqui uma pergunta no chat, que é a seguinte, que é da Rosângela, tá? Está participando conosco aqui no Zoom. Então, quando há conflito de intenções entre os executivos e a equipe, como esclarecer e harmonizar essa situação? É preciso trabalhar primeiro a verdade.
essas intenções, elas precisam, em algum momento, ter espaço para aparecer. Então, por exemplo, eu tenho uma prática com times que, quando eu trabalho com times, eu vou do meio para o final, ou às vezes ao longo de todo o processo, fazer momentos de feedback aberto. A pessoa senta do meu lado e o time inteiro vai dar feedback para aquela pessoa. E aí é um momento de muita verdade. Então, quando você está, Rosângela, com esse jogo de intenções, você começa a trabalhar ao contrário. Você vem trabalhando a percepção, as ferramentas, para poder chegar à concretização da intenção. E, às vezes, eles têm intenções que são contrárias, que são combativas, mas não eram conscientes. E quando você mexe na percepção, eles já começam a ver que tem alguma coisa que não está congruente. Quando você traz ferramentas ao longo do caminho, ele já começa a ver todos os pontos em que ele poderia ter feito algo um pouco diferente. Quando você chega na intenção, aí ele já fala, não é mais isso que eu queria. Ou ele vai bater pé e vai dizer, era isso que eu queria, por causa disso, 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 disso. Mas aí já não é mais o atrito, porque você já trabalhou todas essas camadas para chegar ali. Então eu brinco que é o elefante branco na sala. Eu uso essa metáfora. E todo mundo que trabalhou em time comigo sabe. Ainda não tiramos o elefante da sala. Significa que tem alguma coisa para ser dita ainda e fica todo mundo desviando do elefante, mas não fala dele. E eu, às vezes, vou criar aquele momento de forma bem linear mesmo e aberta. Vou falar, ok, sobre o que nós não falamos ainda, todo mundo vai dar um passo atrás e vai me falar qual é o incômodo que ainda está presente aqui. E, às vezes, eu vou trazer evidências sensoriais, uma informação de alta qualidade do porquê que eu estou com a percepção de que o elefante está ali. Eu espero ter respondido, Rosângela, ajudado. Eu só queria perguntar um negócio, o Leonir. E Sim. quando você descobre essa questão do elefante branco ali e há uma necessidade de fazer uma intervenção, você usa um padrão, é só uma conversa? Como que você... Depende, Gerson. Depende. Na maioria das vezes, eu não sei como que você está usando intervenção, mas na maioria das vezes o meu perfil com times, eu já trabalho a abertura da minha fala com o time. Então, eu sou muito livre para falar. Quando chego a colocar a questão do elefante na sala, às vezes eu não preciso de intervenção, não. Eu fico em silêncio. Só isso. Eu trago a provocação e calo. Quando eu falo de intervenção... Porque eles se sentem incomodados para falar. Mas eu entendi a sua pergunta. Qual às abordagem vezes, que se faz, né? Às vezes eu vou usar algum padrão que vai trazer isso, né? Em que isso vai ficar evidenciado. Depende muito do tamanho do time, né? Do histórico dele, da evolução do trabalho. Aí é muito do feeling de quem está conduzindo. Não tem uma regra. Abre o som, Leozinho, você está só... Então, para nós irmos finalizando aqui, nós vamos, eventualmente, podemos ainda fazer mais alguma questão aqui no Zoom, mas estamos finalizando aqui no YouTube a nossa transmissão ao vivo. Quero imensamente agradecer a Andréia por tão valiosas contribuições, né? Uma extraordinária contribuição aí conosco, e compartilhar as suas percepções, compartilhar a sua maneira de estar trabalhando, Andréia, de coração mesmo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo a posteriori também, né, que estão entrando aí, de repente, assistindo o vídeo. Saiba que essa palestra acontece sempre na terceira terça-feira do mês. Nós temos sempre um treinador da Neurosemântica que vem e traz um conteúdo, compartilha conosco.
Então, desejo que todos fiquem bem e até uma próxima.